podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte. Olá, sejam bem-vindos ao Santos no Ar, o podcast que tem o objetivo de valorizar o empreendedor. Meu nome é Cláudia Duarte, eu sou jornalista e hoje estou aqui com a Tatiana Pimentel, nutricionista, que vai falar sobre a sua carreira e também dar umas dicas nutricionais pra gente, né, Tati? Sim, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tati, você sempre foi carreira solo, né? Você saiu da faculdade, já começou a trabalhar sozinha. Como que é isso? Você é uma empreendedora, mas que nunca trabalhou em uma empresa, né? Que não fosse a sua. Isso. Eu me formei em 2006, minha faculdade foi em São Paulo, minha pós-graduação em São Paulo. E aí, sou de Santos, voltei para Santos. Na época, minha mãe estava doente, então eu queria realmente voltar para minha cidade natal, que eu amo. E aí, eu comecei a atender numa academia, na Agon, no Canal 3. E logo em seguida eu comecei a atender em consultório e aí comecei alguns projetos de qualidade de vida. E um deles aqui no Grupo A Tribuna, em 2008. Então eu fazia parte de um projeto de qualidade de vida. Então tinha assessoria esportiva, que era a Gama, e eu na parte de nutrição. Então a gente atendia todos os funcionários, TV, rádio, jornal, mas sempre em carreira solo. Mas no Grupo A Tribuna, o bacana era que eu tinha esse contato com muitas pessoas, então a gente, né, não se sente sozinha no consultório. E aí, em seguida, fiz alguns outros projetos de qualidade de vida em algumas empresas, mas hoje me dedico totalmente ao consultório. Isso é muito bacana, essa questão da empresa, né? Se preocupar com isso, né? Se preocupar com isso. E a questão da produtividade, que também aumenta quando você tem uma nutrição boa, não é isso? Aumenta o foco, aumenta a produtividade. É super importante, né? A base de tudo é uma boa alimentação, mas para melhora da função cognitiva, foco, a gente consegue melhorar muito com alguns micronutrientes. Então, ômega 3, que é super importante, zinco, selênio, a própria creatina, que hoje em dia é tão importante também na fase aí da saúde da mulher, em todas as fases da vida, mas o acordar, né, o despertar, uma boa noite de sono e você acordar já com aquele foco, com aquela disposição, a alimentação tem aí um papel primordial nessa boa melhora na memória. E a gente viu aí, né, no Covid, acho que era a queixa principal de todo mundo. Pós-Covid, esse déficit cognitivo, uma piora na memória. Então, a gente consegue aí abordar bastante a nutrição para essa... Outro dia eu estava até falando nessa questão da pandemia, que já, graças a Deus, já passou, mas muita gente tinha o hábito de beber mais, comer mais em casa. O home office faz isso, né? Que as pessoas abusem um pouco das calorias. E tem tudo a ver com o foco, o colesterol tem a ver com isso também, né? Gordura no fígado, que hoje em dia é quase uma epidemia e antigamente não existia isso. E se a gente puder observar, né, bem quando as pessoas estavam confinadas em casa, então todo mundo comendo muito mais açúcar, mais carboidrato refinado, muito mais álcool, o perfil inflamatório como mudou, os exames bioquímicos, né, a gente consegue ver aí uma transição de muitos pacientes com aumento do colesterol, aumento de gordura no fígado, então esteatose hepática, piora na memória. Então, quando a gente desinflama o corpo, quando a gente consegue corrigir, né, muitos erros alimentares, mas principalmente incorporar micronutrientes, macronutrientes, carboidrato, proteína nos horários certos, ajustar o cardápio, como os pacientes melhoram. Tanto a parte de exames bioquímicos, mais essa melhora também na função cognitiva, na disposição, no foco. Então, esse olhar aí para a alimentação faz toda a diferença. Você acha que as empresas, que como você trabalhou aqui na Tribuna, ficou um tempo trabalhando com os funcionários, você percebe alguma mudança na performance dos seus pacientes, esses que investem num cardápio melhor, mais equilibrado e até em alguns suplementos? Com certeza, né? Tanto que eu cheguei hoje aqui, muitos, Tati, eu tenho seu cardápio desde 2008 e eu ainda sigo, faço. Então, assim, a gente consegue ver, né? Tanto no consultório, nos pacientes, quando a gente consegue analisar essa evolução. A ideia é essa, né, Claudinha? Então, assim, eu trabalho com longevidade
e todo o cuidado, né, da mulher, por exemplo, na saúde da mulher. Então, na menarca, quando a menina vai menstruar, depois durante a gestação, depois o início do climatério para a menopausa. Então, se a gente puder observar essa transição, a nutrição vai desempenhar aí todo um papel fundamental para a gente ter muito mais qualidade de vida e em determinada fase a gente saber que a gente vai precisar um pouco mais de proteína ou um pouco mais de antioxidantes para poder ter aí essa melhora do quadro geral. É interessante que antigamente eu não via a nutricionista tão preocupada com sono, com libido, com produtividade. Era diferente, né? Ela só se preocupava com emagrecimento. Ou um ganho de massa muscular, Isso. né? Hoje em dia, a nutricionista é quase uma médica, porque ela se preocupa com essas questões que envolvem a prevenção, né? Não é médica porque não trata tanto, mas é essa questão da prevenção de doenças. De aumentar o rendimento, de melhorar a qualidade de vida, a relação entre as pessoas, porque trabalha libido, sono. Sim. Isso tudo faz parte desse pacote, né, nutricional. Faz. E eu acho que é o grande diferencial, a gente saber o que a gente precisa em determinado momento da nossa, né, vida. Então, a nutrição, hoje a gente fala que é uma nutrição integrativa. A nutrição funcional, que é a minha especialização, que é a minha linha de pesquisa, vai cuidar do indivíduo dessa maneira. Então, a gente vai ter um olhar para o intestino, para uma boa modulação intestinal, porque se o intestino não está muito íntegro, você não vai ter absorção de vitaminas e minerais, e aí vai cair cabelo, você vai estar super fadigada, às vezes com dor de cabeça. Então, o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, a gente ter esse olhar para o intestino, para o estômago, para o fígado, saber como foi a sua qualidade do sono, se você está fazendo atividade física, como que está a sua rotina. Então, a gente consegue fazer todo englobar durante a consulta para saber qual é a melhor linha de suplementação, qual vai ser a estratégia nutricional que você vai precisar nesse momento, aumentar um aporte proteico, porque você está no climatério, você já está na menopausa. A gente vai ter que ter um aumento aí da sua suplementação para aumentar a fonte de cálcio, para melhora da sua saúde óssea ou a saúde cognitiva. Então, a gente tem sempre durante a consulta, aí eu faço, né, no consultório, um rastreamento metabólico, onde um paciente vai me abordar qual é a pontuação de sinais e sintomas. Então, você tem muita enxaqueca, constipação, quais os sintomas, para a gente poder analisar quais suas, por exemplo, hipersensibilidades alimentares, quais os alimentos que você não tolera e o que você tolera, para poder montar um cardápio adequado com a sua rotina. Porque muita gente fala, eu já sei o que eu vou comer. E que bom que as pessoas sabem o que é saudável. Fruta, vegetais, carboidratos complexos, proteínas magras. Mas e o que a gente tem que realmente retirar que é saudável, mas tem um potencial inflamatório? Então, nesse olhar integrativo, a gente consegue ter aí a prevenção de doenças. Porque hoje a gente estuda muito sobre a longevidade. Como que a gente quer envelhecer, né? Com muita vitalidade. Essa é a ideia. E não chegar aí com uns 80 anos e não poder viajar, não poder, né, ter aí essa curtição, porque hoje mudou, né? A expectativa de vida mudou. Hoje a mulher de 60 anos está no auge, está aí com muito trabalho, muitas vezes está ainda produzindo, diferente de antigamente. E a gente sabe que até os adolescentes, que, por exemplo, você falou de menopausa, climatério, é importante porque é uma fase muito delicada, mas a mulher, eu acho que já tem um pouco de consciência. Os adolescentes, eles precisam desse aporte, inclusive de alimentação, calórico, porque muitos vão prestar vestibular, enfim, mas não tem tanta consciência e abusam, né, de calorias, não sabem o valor, não sabem. Adolescente não assimila. Só vê no que é gostoso. Né? Alguns não têm essa consciência. Então, é importante que o adolescente também faça essa consulta, muito importante. Essa avaliação. E, Claudinha, acho que desde a infância, o cuidado, né, na introdução alimentar, então muitos, né, os pais têm essa super atenção, meu filho não vai comer doce até os 2 anos, maravilhoso. Mas aí depois, na fase dos 5, 6 anos... Vai pra escola. Vai pra escola. E aí deixa tudo. Criança comer na cantina, e hoje em dia as cantinas, né, a gente faz todo esse apelo para ter muito alimento saudável, mas muitas não têm. E aí chega nessa adolescência, que é quando o adolescente, né, tem um estirão, mas ele faz muita atividade física e também tem a época do vestibular e dorme pouco porque fica o tempo todo no celular. Então, a alimentação nessa fase é de extrema importância para a melhora também da função cognitiva, mas para a gente ter um bom aporte tanto dos macronutrientes, para ter bastante carboidrato, proteína, mas uma suplementação às vezes vai
ser necessária de micronutrientes. Zinco, selênio, magnésio, manganês, pra gente ter aí muito mais vitalidade. Porque eles comem muitos alimentos com calorias vazias, né? Muito fast food, muitos, né, adoram. E é o mais prático, muitas vezes é o mais, que a turma toda adere. Então, a gente precisa ter aí também essa atenção para a alimentação dos adolescentes. Antes de eu ir para Tati empreendedora, eu tenho uma dúvida com relação a esses lanches da tarde. Porque às vezes a pessoa fala, eu vou comer um snack, uma barrinha, enfim. Isso tudo é saudável mesmo? Porque, para mim, a comida de verdade é aquela que você descasca, não aquela que você desembala, né? Sim, falou Mas muita gente ainda acaba passando o dia com esses snacks, com essas castanhas. Enfim, é importante, mas não é essencial, né? Não é fundamental, não dá para se basear só nisso. Hoje mudou muito, né? Antigamente a gente preconizava o comer de 3 em 3 horas. Hoje a gente avalia muito mais a necessidade de cada paciente. Então, tem paciente que às vezes vai fazer 2 refeições e fica super bem, 3 refeições e fica super bem. Em questão dos lanches da tarde, né? Então, hoje a gente pede muito mais para desembalar do que descascar. Para descascar do que desembalar. E as castanhas são muito bem-vindas à tarde, porque vai ter uma ótima fonte de gordura. Assim como o abacate, por exemplo, ele diminui o cortisol, porque ele tem uma substância que é o beta-citosterol, então ele é ótimo para evitar uma compulsão alimentar, para diminuir circunferência abdominal, mas às vezes não vai ser todo mundo que vai ter esse acesso, né? Mas no lanche da tarde, o que eu sempre peço para os pacientes? Ou uma boa fonte de gordura, como as castanhas, ou fonte de proteína, porque daí a gente pode fazer aí tanto uma crepioca, um lanche com proteína, ou até um shake de proteína, para a gente aumentar o aporte proteico e não chegar à noite com tanta fome. Mas muitas vezes o paciente não tem fome nesse horário, não tem mais aquela obrigatoriedade. Eu preciso levar um lanchinho, porque às vezes já tomou um café, toma um chazinho detox, um chá termogênico e já parte para o jantar. Né? Principalmente a ceia. Hoje em dia a gente também pede para não ter mais a ceia. No máximo um chazinho de camomila, mas é importante a gente respeitar essa questão da nossa fome e da nossa saciedade. Comeu, ficou satisfeito? Pula para a próxima refeição. Não tem aquela obrigação de comer no horário da refeição, né? Se a pessoa não tá com fome, não precisa obrigatoriamente. Desde que você teve na refeição anterior os macronutrientes. Porque muitas pessoas acabavam comendo sempre, vou comer à tarde, vou comer o quê? Uma frutinha, ou uma bolacha, ou um iogurte. Principalmente as frutas, que são super saudáveis, mas elas podem aumentar a nossa glicemia. Por exemplo, banana. Tem paciente que come 2 bananas no meio da tarde. Você faz um pico insulinêmico e aí você pode estar aí gerando um aumento ou um pré-diabetes. Então, a gente tem que ter com a banana, que é super saudável, mas é um carboidrato. Um bolinho de chocolate à tarde. Quando... tem que pensar. Um bolinho de chocolate, por exemplo, a gente poderia fazer funcional. Lógico, com ovo, mas entrar com cacau, aveia ou colocar também a banana e canela. Porque daí a gente teve todos os alimentos que vão segurar essa carga glicêmica da banana. Então, a banana ela tem alto índice glicêmico, mas quando combinada com ovo, o cacau, que vai ser antioxidante, a canela, que é hipoglicemiante, a aveia, que tem muita fibra, diminui a glicemia, é uma combinação perfeita do que somente 2 bananas, que vai fazer esse pico insulinêmico. Então, a gente aprender a quantidade certa e a combinar os alimentos, isso faz total diferença. Tanto numa compulsão alimentar, na melhora da função cognitiva, porque às vezes você vai ter, depois de consumir um bolo de chocolate com açúcar ou 2 bananas, uma hipoglicemia de rebote. E aí vem aquela canseira no final do dia, fala, tô exausta, acabada. Mas espera, não adianta suplementar, né? O que você comeu? Qual foi a sua refeição? Porque essa refeição vai fazer toda a diferença. Entendi. Então, é importante tomar todo esse cuidado, até porque azeitoninha da empada, né? Pode. Um deslize pode comprometer a sua performance no seu trabalho. Enfim, às vezes a pessoa fala, eu quero um bolinho para poder... essa necessidade do açúcar. Ganhar uma energia, é uma falsa ideia. Porque você pode ter aquele carinho na hora, né? Aquela memória afetiva. Eu respeito muito isso com o paciente. Essa questão da memória afetiva, do comfort food, né? Então, tem pessoas que foram criadas e comem todo dia à tarde um doce, precisam. Então, a gente pode mascarar essa vontade de doce
com uma fruta assada com canela e aí bater com shake de proteína, porque vai ser uma combinação que não vai ter um impacto tão negativo no seu metabolismo. E essa que é a ideia, a gente sempre aprender a raciocinar dessa maneira. Qual o impacto desse alimento no meu corpo? Eu vou gerar uma resistência insulínica? Vai aumentar minha gordura abdominal? Eu tô com vontade de comer açúcar, mas puxa, eu fico cansado, eu fico fadigado, eu fico toda hora com candidíase de repetição. Vale a pena esse açúcar no meio da tarde? Então, como que a gente pode driblar e substituir essa vontade? Para cada pessoa existe um caminho, ou seja, algumas pessoas precisam de mais carboidrato, de mais proteína, ou é meio que engessado isso, dependendo da faixa etária? Não, é totalmente individualizado. Tem que ser totalmente individualizado, porque cada indivíduo é único. Então, a gente tem que respeitar essa base para poder montar um cardápio de acordo com o peso, a altura, a necessidade calórica, a rotina, o nível de estresse, o tipo de treino. Então, essa ingestão de carboidrato, que todo mundo tem medo. Eu vou cortar o carboidrato e vou emagrecer. Não necessariamente. Às vezes, você precisa ter um cardápio um pouco mais calórico, até para ativar mais a sua beta-oxidação, né? A queima de gordura, para você ter um resultado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas dietas da moda. Eu vou fazer isso, eu vou emagrecer. Você tem que ter o seu nutricionista para você conversar, para avaliar a sua composição corporal e aí, em cima disso, em cima de todas essas questões, a gente poder montar a melhor estratégia, o melhor plano alimentar para você ter adesão. Porque hoje, né, eu não vendo para o meu paciente uma dieta. Você vai chegar aqui, você vai sair com essa dieta da gaveta e acabou. Não, tudo isso vai ser analisado de acordo com a sua necessidade. E aí sim você vai ter adesão e não vai se sentir com medo. Ai, meu Deus, eu só vou começar no dia tal porque eu vou parar de comer tudo. Não, você vai aprender a combinar bem os alimentos. Você vai aprender a comer bem. Você vai aprender a respeitar a sua fome, a sua saciedade. Você vai poder sair no final de semana, que é uma delícia. A gente, né, tem um monte de festa. E saber escolher aonde que eu vou comer. Então eu tenho festa sexta, sábado, domingo. Em qual que eu vou comer um pouco a mais? É festa infantil, só tem fritura? Não vale a pena essa caloria, né? Então a gente conseguir viver, mas comendo muito bem, se nutrindo. Porque a alimentação faz parte de um ritual, né? Que envolve até prazer, alegria, né? Senão a pessoa fica muito focada na balança, no peso dos alimentos. E aí surta, quer comer de tudo. Quando chega uma hora vai ter uma compulsão, quer comer de tudo. Porque, não aguento mais essa dieta. Porque dieta, eu pelo menos penso, né? O paciente já pensa que é uma restrição. Eu tô de dieta, eu não posso comer isso. E na minha vida social, os meus amigos sempre ficam, deixa eu ver o que a Nutri vai comer. Porque eu sou normal, eu sou, né, tenho uma vida com criança, meu marido, e a gente sai e a gente sempre vai ter que ter escolhas, né? Então, eu prefiro o quê? Hoje eu vou tomar um vinho, mas eu prefiro comer uma salada, não vou ficar na Carbolândia e não vou comer um doce. Mas qual é o meu comfort food hoje? Ou vai ser um dia que eu quero comer um pouco mais de carboidrato, porque eu vou treinar, aí eu não vou beber e não vou ter o açúcar. Então, sempre a gente tem que escolher, né? Tudo também não dá. Chegar numa festa e porque depois tem desconforto, a gente fica mais cansada, fica com estufamento. Então, acho que o ponto principal que eu mostro para os meus pacientes é como que você se sente depois, né, de um abuso ou depois do final de semana. Segunda-feira, você acorda estragado, né, super cansado, às vezes até rouco, de tão inflamado que você tá. Verdade. Aí a gente precisa repensar. E eu acho que a vontade vai muito... A permanência, você fazendo uma dieta... Eu, uma vez, fiquei 40 dias sem comer açúcar e eu amo doce. No meio do caminho, eu já nem sentia mais vontade. Tem muito isso. Aí depois até falei, por que eu voltei? Por que eu voltei? Porque quanto mais açúcar você come, mais você aumenta a produção de fungo no seu intestino. O fungo só se alimenta de açúcar. E aí, ele dá essa necessidade, porque você mudou completamente a sua microbiota intestinal. Então, quando a gente tira o consumo do açúcar, retira durante um período, aí desensibiliza o intestino, trata a microbiota, a gente tem muita melhora nessa necessidade, porque é um vício. Então, você come todo dia, você vai ter necessidade diária. Quando a gente retira esse consumo, porque a gente não precisa do açúcar, a gente tem o açúcar, né, nos alimentos, nas frutas, no carboidrato que vai ser convertido na nossa corrente sanguínea por glicose. Então, é esse carboidrato saudável que a gente precisaria, esse açúcar que a gente já vai estar ingerindo. Mas o açúcar refinado, ele
hoje um dos vilões aí, né, para nossa saúde. Então, não devia ter voltado, mas aí come em doses homeopáticas, assim, uma vez ou outra, porque hoje tem tanto alimento, né, sem açúcar, tantos doces sem açúcar que a gente pode consumir, mas mesmo os sem açúcar, a gente tem que ter também uma atenção, porque eles vão ser adoçados com adoçante. Então, eu sempre falo pro paciente, vamos mudar o paladar, né, sem ficar com essa necessidade. Eu parei de comer doce, mas eu tô comendo sempre um docinho diet. Aí também não é muito legal. Perfeito. Agora, Tati, você tem quantos anos já que você já está Vou fazer atuando? 40. Não, de profissão. De profissão, 17. 40 de profissão, eu ia seguir agora. Pelo amor de Deus. Tenho 17 anos de formada. E como você fez no início, para você se estabelecer? Hoje vocês têm a sua carteira já de pacientes, já está bem estabelecida no mercado. Como que o paciente chega até você? E como que você construiu essa história aí de sucesso profissional? Então, lá atrás, a gente não tinha rede social, né? Acho que hoje o Instagram, a rede social, é um cartão de visita, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse cartão de visita que às vezes é comprado, ou né, a gente vê profissionais que não têm embasamento muito científico falando em rede social, mas tem milhões de seguidores. Então, lá atrás, o Grupo A Tribuna me ajudou muito, porque eu fazia muitas reportagens, muitos ao vivo, então isso começou a divulgar bastante o meu atendimento, a minha trajetória e as parcerias com muitos médicos, muitos profissionais da saúde. E hoje eu vejo muito que o atendimento online, a gente consegue ter esse atendimento para vários países. Hoje eu atendo pacientes de vários países e até para alguns desafios. Então, hoje eu tenho alguns projetos, que é um desafio detox de 21 dias, que eu consigo também ter essa demanda pela internet. Então, acho que a internet ajudou muito. E eu acho que isso tudo começou na pandemia, não foi? Tudo começou na pandemia. O Conselho de Nutrição liberou atendimento online na pandemia, porque antes a gente não poderia atender primeira consulta, só consulta de segmento. Então, acho que essa grande mudança, isso ajudou muito na área da saúde. Eu acho que foi realmente muita gente, claro que na pandemia ficou prejudicado profissionalmente, Sim. Mas muita gente alavancou a carreira e hoje mantém com um outro braço, né? Com certeza. De profissional, hoje que é o atendimento online. Hoje eu atendo uma vez na semana só online, então eu atendo muitas vezes do consultório, mas eu também tenho essa flexibilidade em poder atender de casa, porque é o mesmo atendimento, a dedicação é igual, o paciente consegue ter resultado. Então, a gente hoje ainda tem essa possibilidade. E esses atendimentos também em grupo, né? Que eu acho que é o grande diferencial, pelo menos no Desafio Detox, é a motivação, é você ter como fonte de inspiração uma amiga, uma participante do grupo que teve resultado, que conseguiu, que tem a mesma dificuldade que você, mas que tá ali firme, teve a mudança. Então, a gente consegue ter aí essa parte motivacional muito em alta, né? O seu paciente, ele tem que ter um comprometimento, né? Então, ele tem que ter uma entrega. Tem. Você não faz milagre sozinho. Não, ainda não. E como é que você faz para fidelizar? Porque tem gente que tem mais dificuldade. Sim. E acaba falando, eu não vou voltar porque eu não vou conseguir. Ou porque ela vai brigar. Isso. Como é que você faz para administrar isso, né? Desde a pandemia, Claudinha, eu encurtei o tempo de consulta. Então, antes era uma consulta, depois de um mês outra consulta, e aí essas consultas de segmento. Hoje, o paciente meu, ele vai a cada 15 dias. Então, eu sinto que o paciente, ele tem muito mais adesão nessa questão de, será que teve resultado ou não? Porque por mais que o paciente volte e tenha abusado ou não seguiu tão bem, ele sabe que eu vou sempre falar, né, uma palavra de apoio, ou eu vou ajustar o cardápio, eu vou mudar a estratégia. Se a gente passa um mês, 4 semanas, foi muito tempo, e aí o paciente realmente perde a mão e fala, agora eu não vou seguir mesmo. Mas quando ele tem esse comprometimento em pesar, em medir, em saber que eu vou ajustar a suplementação, ajustar o cardápio, a gente consegue aí ter uma adesão muito maior no tratamento. Porque é o que você falou, né? Eu mexo com um dos maiores prazeres do ser humano, que é a comida. Então, se for uma nutricionista que vai chegar lá e vai brigar, aí realmente, né? A gente pensa 2 vezes se vai voltar. Agora, se tem esse olhar, né, muito mais humanizado, então a minha ideia é acolher ao máximo o paciente
para a gente poder mudar hábitos, mudar a vida. E quando o paciente volta com tanta mudança nos sinais e sintomas, tá com muito mais disposição, sem estufamento, sem dor de cabeça, sem rinite, sem uma enxaqueca. Então, a gente melhora muito essa parte de sinais e sintomas, então o paciente volta muito mais motivado. E ele não quer voltar a comer. Então, muitos que fazem esse programa, né? Eu tenho um programa de 3 meses, onde o paciente vai a cada 15 dias. Quando tá acabando, ele já fala, eu já vou renovar, porque eu preciso vir aqui. Eu falei, não, mas agora calma, agora a gente pode espaçar um pouquinho mais, você já tá super bem. Mas o paciente quer ter ainda esse contato. É como se fosse uma terapia, né? Sim. Então, é esse trabalho integrativo. Você falou que você mexe até com prazer, né? Que é o da alimentação. Mas você também mexe com a vaidade, mexe com a saúde. Sim. Então, a pessoa abre mão de algumas coisas que dão prazer, mas tem um retorno muito maior, que é o ganho de saúde. E também de você se ver bem, de ficar bem, né? Com voltar com a autoestima, porque eu falo, né? O nosso corpo é uma máquina. Como é que você quer estar daqui 20, daqui 30 anos? Uma Ferrari turbo voando ou um Fusquinha velho, capenga, subindo a serra? E aí, então, a maioria das pessoas que vem me procurar para o emagrecimento, elas só visam, né, autoestima, melhora da composição corporal. Mas quando entram aí com cardápio funcional, observam que o mais importante é a melhora dos sinais e sintomas. É você estar bem, e aí você vai se reconhecer essa parte de hipersensibilidade, e aí você já saber, putz, eu não vou comer esse alimento porque realmente vai me inflamar, eu vou ter dor de cabeça e eu vou ficar mal. Então, eu acho que é essa cura de dentro para fora, da gente se sentir bem e conseguir o emagrecimento como uma consequência. Sim, melhora a performance também, nos tudo, exercícios, né? Até a sua performance como dona de casa, como profissional. Sim, você tá tudo. bem, você tá com vitalidade, você não tá sempre, vida, céus, ai, mais um dia eu tô cansada, acabada. Melhora a parte emocional, né? Tal. E outra coisa, Tati, quando você antes de entrar na faculdade, você já tinha essa ideia? Você queria ser nutricionista? Você queria ser médica? Tinha vontade de cuidar? Como é que foi esse seu caminho para nutrição? Eu sempre quis a área da saúde, então eu pensei muito em medicina, mas aí depois, né, acabei mudando o foco, aí fui para nutrição ou físio, que eu também queria. E aí, quando eu tava na orientação vocacional, eu fui no hospital para ver como que a físio trabalhava e a nutrição. E a físio estava mexendo num paciente acamado. E eu sabia que eu nunca queria trabalhar em hospital, nesse ambiente, com pessoas doentes. E eu queria muito mais esse cuidado da saúde, da prevenção de doenças. E aí, mergulhei de cabeça na nutrição funcional logo que eu me formei, que é muito essa linha da gente atuar na prevenção, na longevidade, na vitalidade. Então, e hoje a nutrição está muito em alta, Sim, né? Em tá 2006, aqui em Santos, eu era uma das primeiras nutricionistas funcionais. E hoje, a gente vê aí essa profissão que está tão em alta. E é muito mais, acho que por conta dessa mudança da expectativa de vida, né? Então, hoje a gente sabe que até os 90 anos, a gente tem que chegar bem, né? E quem sabe até os 100 agachando. Agora, para terminar, nosso tempo já está acabando, eu sempre peço para os meus convidados darem algumas dicas para quem quer empreender, pessoas que têm grandes empresas, enfim. Você é uma profissional liberal, mas é uma empreendedora que trabalha em um espaço seu e trabalha com pessoas. Quais as dicas que você dá, né, para quem está começando, para quem quer seguir a sua profissão, para quem quer empreender na área de nutrição? Me fala as suas dicas aí. Eu acho que nutrição, como qualquer área da saúde, é sempre estudar muito, né? Se especializar na área que você gosta, nichar o seu público, trabalhar o paciente sempre de forma muito humanizada. A gente, né, é o nosso cartão de visita, então você tem que também vender uma imagem de saúde. Não acho que nutricionista tem que ser a musa fitness, não é isso que eu abordo até nas minhas redes sociais, porque eu sou mãe. Então, eu acho que você vai ter que nichar muito o perfil de cliente que você quer. Trabalhar com muito amor, né? Saber que é um mercado que hoje está bem saturado, mas quando você consegue fechar um bom diagnóstico, um olhar humanizado para o paciente, ter uma rede social de acordo com o que você acredita, você tem, né, o caminho aí brilhante para trilhar e ter aí uma profissão e ser uma nutricionista de sucesso. Muito obrigada. Obrigada muito a você. Obrigada mesmo, adorei. Quero agradecer a todos que ficaram até o final nos acompanhando e dizer que todos os domingos a gente tem episódios novos do podcast Santos no Ar. E também estamos, além da plataforma da Tribuna, estamos no Spotify e no YouTube. Muito obrigada pela audiência, até a próxima.
Podcast Santos no Ar, por Cláudia Duarte.